alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou Milena Maranhos, professora de língua portuguesa, e é um prazer tê-los aqui. Professora, afinal, o que nós vamos estudar nesta aula? Vejam comigo. Nós temos aí o nosso objeto de conhecimento, o ponto de vista, resenha, e o detalhamento, elementos constitutivos do gênero textual resenha. Então, gente, vamos à nossa aula. Então, gente, para falarmos de resenha, eu quero fazer uma pergunta a vocês, e a pergunta é: você já tentou convencer alguém a assistir a um filme ou ler um livro? Será que você já usou de argumentos? Você já trabalhou algumas ideias para que a pessoa com quem você está falando possa, de fato, assistir ao filme que você indicou ou ler o livro que você indicou? Você já parou para pensar nisso? Será que você usa estratégias? E aí, para nós começarmos de fato a falar do gênero resenha, eu quero trazer um livro aqui para vocês, que é Vidas Secas, de Graciliano Ramos, não é? A gente vai entender um pouquinho o que é esse livro, talvez você já tenha visto ou não, mas vai tratar de várias situações que acontecem ali no sertão nordestino. E aí, para nós entendermos melhor, eu quero que vocês acompanhem o vídeo comigo. No meio do sertão castigado pela seca, uma família luta para sobreviver. Sem destino certo, sem esperança clara, apenas caminhando. Talvez dê pra gente ficar aí um tempo. Se tiver água. Eu sou um homem forte, mas sou só um bicho bruto. Se tivéssemos uma cama de couro, se ao menos tivéssemos algo só nosso. Eu sou um bicho. Eu não sou gente. Vou correr no céu. Lá tem água, tem comida. Vou brincar com as borboletas. Pra onde vamos, Fabiano? Pra onde der. Pra cidade, talvez. E assim, no sertão sem fim, seguem os retirantes, como tantas outras famílias. Então, gente, vocês viram basicamente um trechinho da obra, né? Um romance de 30, que é a segunda geração do modernismo, e essa obra vai falar ali de famílias retirantes em relação ao sertão, que vão buscar lugares onde há água, e os personagens basicamente são comparados a animais. E aí, nós temos até a baleia, que vocês viram aí uma fala dela, que é basicamente um animal, mas que tem mais características humanas do que os outros personagens, tá bom? Então vamos entender um pouquinho da melhor forma como essa obra se desenvolve. Eu quero que vocês acompanhem comigo. Então nós temos aí o autor, que é Graciliano Ramos, e a capa do livro, como vocês já viram no momento anterior, que é falando aí basicamente das vidas secas, né? Vocês podem perceber ali o sertão, né? As pessoas se retirando do lugar, e a temática é mostrar a realidade do sertão nordestino e as dificuldades dos retirantes, como eu havia falado, tá bom? Então a temática principal do livro é esta. E quando a gente vai fazer uma resenha, a gente precisa pensar qual é a temática principal do livro ou do filme. A partir dessa temática, a gente vai trazer os pontos de vista ali, falar para, lembra lá da pergunta? Tentar convencer a pessoa a assistir ao filme ou a ler o livro, tá bom? Então, em resumo, é disso que se trata o livro aí, Vidas Secas. Vamos ver alguns comentários a respeito do livro. Então, Vidas Secas é um romance que foi publicado em 1938, por isso que eu disse romance de 30, não é? Segunda geração do modernismo. A obra pertence à segunda fase do modernismo brasileiro, como eu havia falado. O objetivo da obra é construir uma narrativa sem idealizações, pois mostra a realidade da seca e miséria do Nordeste. Por isso que são famílias retirantes ali, como nós visualizamos, tá bom? Agora, para nós entendermos de fato o conceito de resenha, eu quero que vocês acompanhem aqui comigo, e aí a gente vai detalhar esse gênero textual, tá bom? Então, a resenha é um gênero textual opinativo, porque eu vou mostrar o que a obra fala, ou o que o livro fala, mas ao mesmo tempo eu vou opinar em relação ao livro ou ao filme, ok? Que tem como objetivo apresentar, descrever e avaliar criticamente uma obra,
como um livro, um filme, um espetáculo, um artigo, etc. Se a gente pensar, por exemplo, na questão do espetáculo, quando eu vou aos espetáculos de balé, depois que eu saio de lá, eu falo, olha, a obra tratou disso e eu acho que precisou melhorar nesse aspecto e assim por diante, mas vale muito a pena. E aí eu vou fazendo a minha opinião, né? Vou dando a minha opinião para convencer a pessoa, por exemplo, a assistir ao espetáculo, tá bom? Com a finalidade de informar o leitor e orientá-lo quanto ao valor e à relevância da produção analisada. Vamos continuar. Segundo Marcuse, a resenha combina elementos descritivos e argumentativos, porque ao mesmo tempo que eu vou falando ali do filme, ou enfim, da obra, no caso o livro, eu vou descrevendo o que vai acontecendo, eu vou descrevendo os personagens, eu vou descrevendo as cenas, mas ao mesmo tempo, geralmente no final isso acontece, eu vou deixando ali os meus argumentos, vou dando a minha opinião, o que eu penso, o que eu vejo a respeito do livro ou do filme, tá bom? Oferecendo tanto um resumo da obra quanto uma apreciação crítica pessoal que deve ser embasada e coerente, ou seja, precisa ter lógica, precisa ter embasamentos. Para eu convencer você de alguma coisa, eu preciso mostrar argumentos embasados, válidos para convencer você, tá bom? E precisa ser coerente, ou seja, precisa ter lógica, tá bom? Vamos continuar agora. Então, nós temos aí novamente o autor, Graciliano Ramos, e o livro Vidas Secas. E agora, para nós entendermos o porquê eu coloquei isso daí, não é? Professora, por que você colocou isso aí novamente? Porque agora nós temos uma aluna, né, que é a Sofia, e ela vai fazer uma resenha em relação à obra Vidas Secas. E eu quero que vocês acompanhem a Sofia comigo aí falando. Olá, Sofia, tudo bem? Bem-vinda. Eu quero que você faça uma resenha em relação ao livro. Olá, colegas! A adaptação da obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos, para o formato de animação é uma releitura fiel e sensível que consegue preservar a essência crítica e emocional do romance original. Com uma linguagem visual marcante e trilha sonora melancólica, a animação retrata com profundidade a dureza da vida no sertão nordestino, explorando o sofrimento de uma família que luta por sobrevivência em meio à seca e à miséria. A escolha de cenas emblemáticas, como a morte de Baleia e a prisão injusta de Fabiano, reforça o caráter desumano da realidade enfrentada pelos personagens, ao mesmo tempo em que os humaniza. O uso da voz dos pensamentos reprimidos de Fabiano e Sinhá Vitória, aproximando o público da interioridade dos personagens e mantendo o estilo introspectivo da obra. A estrutura fragmentada da narrativa, refletida na animação, contribui para mostrar o ciclo de sofrimento sem fim vivido pelos retirantes. Apesar da linguagem simples, a produção é carregada de crítica social e emoção, sendo uma excelente forma de apresentar a literatura de Graciliano Ramos a novos públicos, sem perder a densidade da mensagem original. Muito bem, Sofia, muito bem mesmo, e a gente vai entender um pouquinho da fala da Sofia, não é? Ela fez basicamente uma descrição aí, como eu havia falado. Ela descreveu um pouquinho dos personagens, falou um pouquinho dos personagens, mas ao mesmo tempo ela deu ali uma opinião, trouxe alguns aspectos, falou o que eu já havia falado, que os personagens ali, embora sejam pessoas, não são tão humanizados. Quem é humanizado, basicamente, o ser ali mais humanizado é a baleia, e ela faz toda uma análise em relação à obra, do que trata a obra e dos elementos que compõem essa obra, tá bom? Então, muito obrigada, Sofia, e vamos ao nosso próximo momento aí, gente, ainda falando sobre Vidas Secas. Então, gente, como vocês viram aí a Sofia falando, né, a respeito do livro, mas de uma forma crítica, nós temos o conceito que é a resenha crítica. Então, a resenha crítica, como está posto aí, é um texto opinativo que avalia uma obra indicando seus pontos positivos e negativos com base em argumentos. Quando eu vou fazer uma resenha crítica, eu preciso pesar, digamos, colocar na balança os aspectos positivos e aspectos negativos. Ah, o livro ou o filme tem isso de positivo ou tem isso de negativo, mas é muito bom, por exemplo. Veja que eu vou trazendo ali a minha opinião para, então, convencer, lembra a respeito da pergunta que eu fiz no início? Para convencer a pessoa a crer no que eu estou falando e depois assistir ao filme ou ler a obra, tá bom? Vamos continuar.
O objetivo principal da resenha crítica é apresentar uma síntese informativa e interpretativa de uma obra e, ao mesmo tempo, emitir uma avaliação fundamentada sobre ela. Tanto que quando eu estou ali deixando a minha opinião, eu não posso só dizer assim, o filme é ruim. Ok, mas por que o filme é ruim? Aí eu vou dizer, porque existe esse aspecto, essa personagem não é tão bacana assim, apresenta tal característica. Então, geralmente, com certeza você faz isso. Eu fui assistir ao filme tal, e aí, gostou? Aí você diz não, mas por quê? O filme falou disso, você começa fazendo aí uma síntese informativa e depois você já emite sua opinião. Eu não gostei por causa disso, disso, disso. Então, você basicamente fez uma resenha crítica. Você fez uma síntese informativa, que é o primeiro momento da resenha, e depois emite ali a sua avaliação, fundamentando em pontos positivos e negativos, tá bom, gente? Continuando. Segundo Irandé Antunes, ao escrever uma resenha, o sujeito se posiciona como leitor ativo e reflexivo, selecionando informações relevantes, organizando ideias e, sobretudo, formulando juízos de valor com base em critérios objetivos. Vamos só entender o que está sendo falado aí. Então, quando eu vou fazer uma resenha crítica, eu me posiciono como leitor ativo, ou seja, eu sei do que eu estou falando porque eu li a obra ou porque eu assisti ao filme, tá bom? E ao mesmo tempo reflexivo, porque eu não só assisti do nada, eu não só fiz ali do nada, eu estava analisando toda a obra, eu estava prestando atenção aos detalhes, digamos assim, para depois eu comentar, não é? Com certeza, quando você vai assistir a um filme ou vai ler uma obra, você fica prestando atenção aos detalhes para depois comentar com os colegas, por exemplo, tá bom? E aí, nesse momento em que eu faço isso, eu seleciono informações relevantes, porque não dá, gente, para fazer um texto de 70 páginas, não tem como, porque você não vai escrever um livro, você vai fazer uma resenha, um resumo a respeito daquilo que você viu. E aí, no momento em que você faz isso, você seleciona as informações relevantes, o que eu posso falar a respeito dessa obra, o que eu posso falar a respeito desse filme, enfim, para então se tornar relevante e convencer a pessoa a assistir, por exemplo, ou não, tá bom? Além disso, eu organizo as ideias, então eu não posso escrever de qualquer maneira. Eu tenho que pensar, a primeira ideia da qual eu vou falar é esta, depois eu vou falar disso e assim por diante. Então, eu organizo essas ideias. E no final, basicamente, as resenhas, quando feitas, no final, o autor faz ali um resumo dizendo o seu juízo de valor final. Então, diante disso, né, é um filme que vale a pena, é uma obra que vale a pena, enfim, tá bom? Então, basicamente, é esse passo a passo que a resenha crítica precisa ter na hora em que é construída, ok? Vamos continuar. Por isso, esse gênero é essencial no meio acadêmico e educacional, pois estimula a leitura crítica, o domínio da linguagem e o exercício da autoria. Por que eu digo até que ele é mais relevante que o resumo? Porque no resumo você basicamente faz uma leitura e só pega as ideias principais e diz, o texto é isso, fala disso e acabou. Na resenha você também faz o mesmo procedimento, porque você precisa fazer uma síntese a respeito daquilo que está sendo tratado ali. Mas ao mesmo tempo você emite uma opinião, dá uma opinião, deixa o seu juízo de valor ali. E isso também se caracteriza como uma autoria, porque além desses fatos, você vai selecionando as informações. Trabalha, eu gosto até de dizer, com a neuroplasticidade do teu cérebro, porque você vai relacionando não só com o que você viu, mas com outros elementos do seu conhecimento de mundo, né, do seu mundo, e você vai dizendo, esse filme é interessante, se eu parar para pensar, tem até uma relação com tal coisa. Então, o senso crítico vai sendo trabalhado aí também, tá bom? Vamos continuar? Vamos entender agora, de fato, a estrutura da resenha crítica. Então, no primeiro momento, nós temos a introdução. O que é a introdução da resenha crítica? Você vai apresentar a obra. E o que eu apresento? Você vai dizer qual é o título, quem é o autor. Por isso que a todo instante, no momento em que eu estava falando de Graciliano Ramos, vocês viram lá no início, eu disse, olha, o autor é este, a obra é esta e a temática é esta. Eu estava apresentando para vocês a obra. Então, é a mesma situação que acontece aqui. Você apresenta o título, depois você apresenta o autor, a data de criação ou publicação, o gênero e, por fim, o contexto, do que fala, qual é a temática. Então, é assim que a gente começa a resenha crítica, tá bom? Vamos continuar.
Depois nós vamos ter, de fato, o resumo. Lembra lá que eu falei a respeito da síntese informativa? É o resumo da obra. Então, o que você faz aí? Você explica do que se trata sem dar spoilers importantes, não é? Se bem que atualmente, quando você faz ali uma pesquisa pelo Instagram, pelas redes sociais da vida, as pessoas acabam deixando os spoilers junto com as suas opiniões. Mas na resenha, de fato, isso não existe. Você não pode, digamos, deixar a cereja do bolo. O final é esse. Não, você tem que deixar um suspense ali para que a pessoa lembra, você tem que convencer a pessoa a assistir ou a ler a obra. Então, para isso, você deixa ali aquele clima, olha, a obra trata disso, mas sem dar esses spoilers, essas informações importantes. Você tem que deixar ali o mistério, tá bom? Vamos continuar. Depois, sim, nós temos o processo da análise crítica, que é a opinião, tá, gostei ou não gostei do filme. E por quê? Aí eu vou dizendo as minhas justificativas. O filme é muito bom, gente, por causa disso, disso, disso. Nossa, o filme é péssimo por causa disso, disso, disso. Então, é a opinião com as justificativas. Lembra que eu falei? Você precisa deixar ali os seus argumentos embasados. Então, gostou? Ok, não é só gostar, você vai embasar a sua opinião. Não gostou? A mesma situação, você vai embasar o que você está dizendo ali, né, a respeito do que não gostou. É até importante lembrar que isso apresenta uma relação um pouco lá com a redação que a gente faz para os vestibulares, por exemplo, porque basicamente segue quase a mesma estrutura. A gente precisa ali trazer a introdução, o desenvolvimento. Claro que lá você não faz o resumo da obra, né? Você vai desenvolver o tema que está sendo proposto, mas a estrutura é quase, coloca entre aspas, parecida. Pode comparar com outras obras, destacar aspectos técnicos, enredo, personagens, tá bom? Então, como eu falei há pouco, você acaba trazendo seu conhecimento de mundo. Nossa, esse filme é muito bom, inclusive me lembrou outro filme. Eu estava, por exemplo, conversando com um colega, nós falamos a respeito de determinado filme, e aí a gente já se fez ali uma relação, já relacionou com outro filme. Então, na resenha crítica, se a gente fosse escrever, por exemplo, isso ia acontecer. Nossa, esse tal filme lembra um enredo de outro filme que trata quase da mesma história. Tá bom? Então, você vai destacando esses aspectos aí e comparando. Continuando, a conclusão, que é o momento final do texto, você reforça a opinião e diz que é recomendado ou não. Gente, então, diante de tudo que eu falei aqui, vale a pena ou não vale a pena? Eu, por exemplo, quando quero assistir a um filme, aí eu fico na dúvida, será que vale a pena ou não? Aí eu vou atrás das resenhas críticas. Aí, de 10, 9 são opiniões negativas. Então, eu já sei que eu pelo menos, tá? Já sei que eu não vou perder o meu tempo com isso, porque de 10, 9 são opiniões negativas, então para mim não vale a pena. Eu vejo dessa forma e você também pode fazer a mesma coisa, tá bom? Vamos continuar? Agora nós temos aí um exemplo de como que acontece essa estrutura. Tudo que eu falei a gente vai ver agora na prática, tá bom? Então vejam aí. A adaptação da obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos, veja que eu estou apresentando o nome da obra, o título, o autor, não é? Para o formato de animação, é uma releitura fiel e sensível que consegue preservar a essência crítica e emocional do romance original. Continuando, agora nós temos o resumo da obra. Veja que eu apresentei, situei você, agora a gente vai fazer o resumo do que trata de fato, o que é narrado ali. Com uma linguagem visual marcante e trilha sonora melancólica, a animação retrata com profundidade a dureza da vida no sertão nordestino, explorando o sofrimento de uma família que luta por sobrevivência em meio à seca e à miséria. Então, o que o texto trabalha, o que o texto fala, o que a obra fala, eu estou fazendo um resumo para você. Veja que eu não disse o final, eu não dei spoilers, eu só fiz uma síntese informativa a respeito da obra, tá bom? Continuando. Agora nós temos o momento da análise crítica. A escolha de cenas emblemáticas, como a morte de Baleia, que é o cachorrinho que vocês viram há pouco ali falando, não é? E a prisão injusta de Fabiano reforça o caráter desumano da realidade enfrentada pelos personagens, ao mesmo tempo em que os humaniza. Então, eu estou deixando basicamente a minha visão, o que eu acho, a minha opinião em relação à obra, inclusive descrevendo aí os personagens. Lembra que eu falei no momento final, você pode dar ali um destaque aos personagens e deixar o seu juízo de valor. É isso que está acontecendo aí.
O uso da voz em off dá voz aos pensamentos reprimidos de Fabiano e sim à Vitória, aproximando o público da interioridade dos personagens e mantendo o estilo introspectivo da obra. A estrutura fragmentada da narrativa, refletida na animação, que foi o vídeo que vocês viram, contribui para mostrar o ciclo de sofrimento sem fim, vivido pelos retirantes. Veja aí que eu estou deixando ainda a minha visão a respeito do que foi trabalhado lá, né? Estou falando aí que existe um estilo mais introspectivo, que o modo de estrutura da narrativa reflete ali, ó, o ciclo de sofrimento sem fim dos retirantes. Vamos continuar. Por fim, que é o momento final da resenha crítica, apesar da linguagem simples, a produção é carregada de crítica social e emoção, sendo uma excelente forma de apresentar a literatura de Graciliano Ramos a novos públicos, sem perder a densidade da mensagem original. Veja que basicamente eu fiz um resumo, deixei aí a minha opinião em palavras implícitas, vale a pena ler a obra, tá bom? Então, a gente faz esse desfecho aí na resenha. Vamos continuar? Características linguísticas da resenha. Então, quais são, basicamente, as coisas que precisam aparecer na resenha crítica, tá? Eu preciso ter uma linguagem clara e objetiva. Eu não posso usar muitos termos difíceis, porque eu preciso ser direta. Olha, a obra fala disso, assim, assim, assim. Então, eu não posso ficar enrolando, eu não posso usar muitos termos difíceis, porque se eu quero convencer você a assistir ao filme ou a ler a obra, eu preciso ser clara e objetiva, tá bom? Não posso ficar ali dando muitas enrolações. Depois, nós vamos ter a presença de marcas de opinião. Eu penso, considero, na minha visão, ou seja, o que são marcas de opinião? É a pessoa basicamente se colocando no texto. Eu estou usando a primeira pessoa do singular, mas eu posso usar a primeira pessoa do plural, né? Nós pensamos, nós consideramos, na nossa visão, tá bom? Então, são marcas que colocam ali o autor do texto presente no texto. Tá bom? Depois nós vamos ter argumentação e justificativas na resenha crítica. Lembro, não é só resumir, não é só uma síntese informativa. Eu preciso argumentar e deixar essas justificativas, tá bom? Porque a obra é boa, porque os personagens, por exemplo, são bons na atuação. Então, eu vou deixando ali as minhas justificativas. E, por fim, nós temos ali o uso de adjetivos e conectivos. Então, olha, a obra é impactante. Veja que eu estou adjetivando a obra. Tá, mas por que impactante? Aí eu vou deixando ali a minha argumentação com as minhas justificativas. Claro, além desse processo dos adjetivos, do uso de adjetivos, eu preciso usar os conectivos. Pode ser de adição, pode ser de contradição. A obra trata desse tema. Além disso, a obra traz esse outro aspecto. No caso, além disso, é de soma. Eu trouxe uma característica e agora eu vou trazer mais outra característica, tá bom? Agora eu quero que vocês acompanhem comigo outro vídeo e a gente volta a comentar sobre ele. Dona Dadá. Esta história é baseada na obra Unhas de Fora, escrita por Astrid Cabral. Quando Dona Dadá chegou à vizinhança, logo causou estranhamento. Seu jeito autoritário e suas unhas encardidas chamavam atenção. Mas o que mais intrigava era sua mania de se apropriar do que não era dela. Primeiro foram as frutas do quintal. Depois, as galinhas começaram a desaparecer. Mas a vizinhança estava atenta. E todas as pistas levavam a Dona Dadá. As crianças não ficaram caladas. Foram até a casa de Dona Dadá e exigiram justiça. Seu marido, sem jeito, permitiu que levassem as galinhas de volta. Mas Dona Dadá não gostou nada disso. Foi então que a vizinhança teve sua revanche. O jabuti de estimação de Dona Dadá apareceu na casa errada. E sem que ela percebesse, virou um jantar especial. A justiça estava feita, à sua maneira. Dona Dadá tentou levar vantagem, mas no final, enfrentou as consequências. Na vida, honestidade e respeito fazem toda a diferença. Então, gente, vocês viram basicamente uma resenha crítica aí da obra apresentada, não é? Tanto que no final existe ali uma opinião. Colhemos o que plantamos, não é? Isso deixa muito claro que é, de fato, uma visão a respeito do
autor em relação ao que foi trabalhado ali durante o que vocês viram, né? Mas afinal, do que a obra trata? A gente vai fazer um resuminho, na verdade vou fazer um resumo da obra, que se chama aí Unhas de Fora, de Astrid Cabral. Né, vocês viram aí, a gente vai entender um pouquinho sobre essa obra. Então, a narrativa gira em torno da chegada de Dona Dadá, uma nova vizinha que aparenta ser séria e respeitável, mas que aos poucos revela-se uma pessoa autoritária, preguiçosa e desonesta. A mulher se mostra severa com as empregadas, rouba frutas, galinhas e até um jabuti que havia sido presenteado ao avô da narradora. Então a pessoa parecia uma coisa, mas na verdade era outra. Tudo isso enquanto mantém uma postura de superioridade social, observando a rua de sua janela com seus anéis chamativos e uma expressão sempre amarrada. A família da narradora, composta por figuras simples, desconfia e depois confirma os furtos. Então, veja, ela parecia uma coisa, mas na verdade era outra. Elaborando, então, pequenas formas de retaliação, como a devolução do jabuti em forma de guisado. A história é narrada do ponto de vista de uma criança, o que intensifica o tom de inocência diante dos atos injustos. Tá bom? Então, vocês entenderam aí comigo que basicamente a obra trata, né? Nós temos ali uma pessoa que mostra algo, mas na verdade não é. Por isso que lá no final do vídeo estava lá: colhemos o que plantamos, porque no final, né, eu vou dar spoiler, não estou fazendo resenha crítica, acaba colhendo o que plantou. Então nós vamos só ver como funciona a resenha crítica aí em relação à obra. O conto utiliza-se da linguagem regional e da oralidade para construir personagens verossímeis e uma ambientação rica em elementos culturais nordestinos. Lembrando que verossímeis basicamente é tentar parecer com a realidade, tá bom? Continuando. A figura de Dona Dadá representa uma elite moralmente corrompida que se vale de sua posição social para cometer abusos com impunidade. A narradora reforça o contraste entre o senso de justiça popular e o comportamento dissimulado dos adultos de prestígio. A crítica à hipocrisia está presente desde a descrição física da personagem até seus atos furtivos que contradizem sua imagem social. O final, marcado por ironia, é uma espécie de justiça à moda da casa. Levanta questões éticas importantes. É aceitável revidar com as próprias mãos? Continuando, o senso de justiça coletiva, mesmo que informal, pode ser mais eficaz do que o sistema tradicional? Então, vocês viram basicamente aí uma visão a respeito da obra, fez ali a descrição dos personagens, fez a descrição da obra, mas ao mesmo tempo deixou ali, digamos, seus juízos de valor, inclusive com perguntas, não é? Vocês viram no finalzinho? E basicamente, a conclusão a respeito da obra, As Unhas de Fora, é um conto que, com leveza e com bom humor, convida o leitor a refletir sobre temas sérios, como as aparências enganosas, o abuso de poder e os limites da moralidade. Astrid Cabral constrói uma narrativa rica, com críticas sociais profundas e um desfecho simbólico que valoriza a justiça popular como forma de resistência diante da impunidade. A obra diverte, mas também provoca reflexões importantes sobre o convívio em sociedade. Então, basicamente, esse é o fim da obra. Mas antes de nós finalizarmos aqui, eu quero que vocês acompanhem comigo a recapitulação das situações trabalhadas. Então, a resenha, lembrando, é uma crítica, e essa crítica tem que ter uma introdução, tem que depois ter o resumo da obra, a gente viu isso, não é? Depois uma análise crítica e, por fim, a conclusão para então fechar o texto. Eu espero que você aí do outro lado tenha entendido e eu fico por aqui.